Bem, vamos iniciando. Queria mais uma vez agradecer a presença dos meus inscritos. São mais de 300 inscritos, né? De seguidores. E essa aí vai ser a minha 13ª live. O tema de hoje vai ser auditoria na manutenção produtiva total, né? A gente vem falando já sobre a implantação dessa técnica, né? E chegando a um ponto, a gente vai olhar daqui a pouco o fluxograma. Você passou por várias situações já e vai ter que fazer auditoria. As auditorias, elas são a ação que potencializa a realização da manutenção produtiva total. Ela que traz aí a implantação efetiva, né? É durante a auditoria que o pessoal começa a ficar mais consciente daquilo que precisa ser feito e daquilo que dá resultado e que facilita a vida de todo mundo. Pinturas entrou, JNDK Pinturas entrou. Olá, seja bem-vindo. Então, estamos falando aqui da manutenção, iniciando, e hoje nós vamos falar assim, sobre auditorias, né? Porque chega uma hora que você faz toda a implantação, tem todos os recursos, o pessoal está todo treinado, mas precisa fazer auditoria para dar uma resposta para a equipe que está fazendo aquela implantação. E então nós vamos ver, passar só uma visão do fluxograma, onde se localiza a auditoria, né? A gente vai ver que está lá no fim do processo. Vamos ver aqui, a gente vai ver uma imagenzinha aqui. Aqui, ó. Então, aqui tá a imagenzinha aqui. Então tem aqui a auditorias, ações corretivas e pontos de melhoria. Então toda auditoria tem a ação corretiva e pontos de melhoria. A ideia da auditoria não é criticar ou apontar falhas ou defeitos, não. Ao contrário, é ajudar a corrigir os problemas que teve na fase de implantação, né? E a partir da auditoria, então, a equipe que está sendo auditada, ela vai ter apoio da gerência, da chefia, de todo o pessoal que participa ali, para melhorar o processo, né? Então, está lá embaixo no processo, já quase voltando, já porque daqui a pouco não tem fim, né? É um ciclo, é um fluxograma que não tem fim, que ele vai ficar rodando sempre, trazendo sempre melhorias, cada vez mais melhorias para a organização, né? E a ênfase mesmo nesse fluxograma, fazendo a auditoria, nós vamos ver duas situações aqui. Uma situação é aquela que você nunca foi auditado, né? E uma outra situação é aquela que você nunca foi auditor. Então, uma empresa que está começando agora, se preparando agora para implantar a manutenção produtiva total, muitas vezes ela ainda não passou por esses processos. Ninguém foi auditado, ninguém foi auditor. E isso daí causa uma certa... um clima, vamos dizer assim, de suspense, vamos dizer assim, porque a pessoa não sabe o que vai acontecer. E quando justamente é o contrário, porque o sistema de auditoria, ele é um jogo limpo, um jogo aberto. Então, o auditor sabe o que vai perguntar e o auditado sabe o que o auditor sabe a resposta, o que dá qual vai ser a resposta. Isso é baseado em lista de verificação. Então, tanto o auditor como o auditado vão receber uma lista de verificação. No começo do processo, essas listas são necessárias, né? Mas depois, com o tempo, o pessoal vai se acostumando, já sabe o que o auditor vai perguntar e já sabe qual é a resposta, então vai ficando tudo muito mais fácil.
E isso é uma forma de não criar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de prejuízo ao projeto. Ao contrário, o objetivo é sempre melhorar. Então, o que nós vamos ver? Na sequência agora, nós vamos dar uma olhadinha quais são os principais, as dicas, né, para quem vai ser auditado. Essa apresentação que eu vou fazer agora, ela é feita para sistemas de gestão, mas vamos pensar que na manutenção, né, é como se fosse uma empresa e na verdade é uma parte do sistema de gestão dessa manutenção. Então, é aplicável. Então, vocês vão ver lá dicas para pré-auditoria e para auditoria oficial. Não, na verdade ela aplicava a qualquer tipo de auditoria. Auditorias internas, normalmente, mas as piores são as auditorias externas, né, que a pessoa fica mais nervoso e tal, né? Mas nada disso vai acontecer. A coisa toda ela corre na paz, sempre em paz e sempre em acordo de ambas as partes. Tanto que muitas empresas também, elas colocam na auditoria, não colocam um auditor só, colocam um líder e um outro auditor, nós vamos ver aí no decorrer da apresentação. Então tem um líder, um auditor líder e um auditor. E muitas vezes vem um mediador também, um auditor já experiente que possa acompanhar, não o tempo todo, mas partes da auditoria, e principalmente se por acaso houver algum tipo de conflito, né? Ele entra ali na história e acalma os ânimos e dá um jeito de fazer a coisa acontecer de forma natural. Como vai ser a primeira vez, né? No caso, vamos imaginar que seja a primeira vez, né? Então todo mundo fica muito apreensivo, né? Então vamos ver algumas dicas para quem vai ser auditado, né? Porque é aquele que vai sofrer auditoria. Auditoria é outra coisa. Auditoria não é fiscalização, não. Auditoria é uma atividade conjunta entre auditor e auditado. Se a auditoria for bem feita, todo mundo sai ganhando. Não tem nada ninguém vai sair perdendo. Ah, Mônica. Olá, tudo bem? Boa noite. Então, na auditoria vai ser assim. A gente vai transcorrer sempre de uma forma bem tranquila e pacífica, né? Mas de qualquer forma, como é a primeira, sempre existe aquela preocupação, né, de passar por uma auditoria. Então vamos ver quais são as dicas que tem aqui para quem nunca foi auditado, tá? Então aqui, ó. Para quem se você nunca foi auditado, dicas. Primeira dica, olha, não fique nervoso, né? Olha só, dá a impressão que você vai passar por uma fiscalização, por uma investigação assim séria, muito comprometedora, quase que muitas vezes até o funcionário pensa que corre o risco de perder emprego. Nada disso. Isso aí é uma coisa que a própria diretoria, a alta gerência já sabe como é que a coisa funciona, então pode ficar tranquilo, que se você ficar nervoso é natural, e manter o controle o máximo possível, né? E outra coisa, que não se preocupe, porque o auditor, ele não vai perguntar nada que não seja do seu dia a dia. E se por acaso ele perguntar uma coisa que não é do seu dia a dia, o que você pode fazer? Você diz para ele que aquilo ali não é uma atividade sua, que aquela atividade é de outra área. Ou direciona ao encarregado e o encarregado direciona ao auditor para o local certo. Então, não tem necessidade de ficar nervoso. Quer dizer, a gente fica nervoso na primeira auditoria, mas a gente vai aprendendo, né? A ficar calmo. Trate bem o auditor, olha só. É óbvio, né? Tem que tratar bem o auditor. Afinal de contas, ele é uma pessoa que ela vem para ajudar, né? E não pensa que o auditor não fica também nervoso e tenso na auditoria, porque a obrigação de fazer auditoria não é do auditado. A obrigação da realização da auditoria é do auditor, né? Então, muitas vezes a gente pensa que é o auditado que vai ser que é o objeto principal. Em parte sim, mas
quem tem que fazer a auditoria, e ela tem que ser bem feita, é o auditor. Né? Então não se preocupe com isso e pode tratar bem o auditor, sem problema nenhum. Eu já fui auditor e já fui auditado, muitas vezes, né? E eu já estou acostumado com isso. Vamos ver o terceiro caso. Não fale demais. Isso daqui é importante. Aí o auditor, ele faz dois tipos de questionamento. Ele não vai, como se diz, ele não vai te obrigar a fazer determinadas respostas. Ou ele faz a pergunta do tipo sim ou não, e você responde sim ou não, né? Não vai querer inventar, né? Querer estender a resposta, porque isso aí não vai impressionar o auditor. Só para ter uma ideia, na outra parte, que é a parte do auditor, o que acontece? Ele tem que fazer dois tipos de pergunta. Pergunta assim, do tipo sim ou não, cuja resposta seja, né? Sim ou não? Então, aí a Mônica tá lembrando da época de auditoria, né? Você sobreviveu, né, Mônica? Então, ninguém é penalizado por isso, pela auditoria. E você faz pergunta do tipo sim ou não. E se ele fizer pergunta do tipo sim ou não, não se estenda, responda sim ou não. Agora, se ele perguntar por quê, como é que foi, começar a se estender um pouquinho, aí você também pode se estender um pouquinho, mas não se precipite em falar mais do que o auditor. A obrigação de fazer auditoria é do auditor, não é do auditado. O auditado é uma segunda parte ali, né? Tá? O outro caso, nossa, isso aqui é impressionante, tem que tomar cuidado mesmo, viu? É a parte daquele que fala demais, né? Então, não tente impressionar, não tente enganar o auditor, inventando ou exagerando só para impressionar o auditor. Aí, o que eu vou acrescentar aqui, não sei se eu já falei, acho que não falei não, mas à medida que quanto mais você fala numa auditoria, mais você se compromete. Então evite respostas longas, porque o auditor, ele fez, quer ver mais ou menos o que ele fez? Normalmente a auditoria em média aí dura uma semana, vamos dizer, vai. Uma semana. Quantas auditorias ele faz por ano? Se ele tirar um mês de férias, ele vai fazer auditoria, vai fazer aí 48 auditorias. Desconta um pouquinho, daqui umas 40, vai. Faltou na outra. Umas 40 auditorias. E imagina só a experiência que um auditor tem, né? Fazendo 40 por ano. Se ele trabalhou durante mais 10 anos, ele fez 400 auditorias. Quanta gente ele já conheceu, quanto tipo de resposta e a experiência que ele tem nas auditorias. Isso daí, não tente impressionar o auditor. Responda somente aquilo que ele perguntar, né? Você vê que não é complicado, é só seguir as regrinhas que na verdade a auditoria é um ensaio, né? As primeiras auditorias são ensaios, né? Com o tempo é que a gente vai aprofundando um pouquinho mais na auditoria, né? Na intenção de melhorar as coisas, melhorar os resultados da organização, né? Empresa que vai para certificação, auditoria de certificação, por exemplo, passa por isso. Passa por 3, 4 auditorias antes da auditoria final de certificação. O próximo caso é sobre o comportamento entre as áreas, né? Olha lá, não fale mal das outras áreas. Então, às vezes você tem um problema, o auditor detecta um documento que está faltando. Por exemplo, vamos falar de um documento que está faltando. O auditor pede, deixa eu ver o manual dessa máquina, que estamos falando da manutenção, né? Deixa eu ver o manual dessa máquina. Aí você vai procurar o manual. Cadê o manual da máquina? O manual da máquina não está lá. Aí você começa a fazer o quê? Aí você começa a falar mal do comprador, o mal da engenharia.
e que não sei quem pediu emprestado o manual, depois não trouxe mais, aí eu fiquei pedindo, e aí você, aquele cara lá era assim mesmo, ele leva as coisas, depois não devolve mais, e blá, blá. Né? Tem gente assim, não tem, faz parte do ser humano, né? Então, vamos nos conter aí e evitar esse tipo de comportamento. Próximo caso. Você não é o alvo da auditoria, lá. Tem até um alvo de jogando um dardo lá, né? Você é parte do sistema e não vai participar sozinho da auditoria. Quer dizer, você está sendo questionado pelo auditor, é um auditado, né? Mas você não é o alvo da auditoria. Na verdade, não existe o alvo da auditoria. O alvo da auditoria, vamos dizer assim, é o resultado, né, da auditoria. Porque se tiver algum problema, a gente sabe, e os auditores também sabem, que se tem algum problema na parte operacional, o problema não é, na maioria dos casos, vamos dizer, 85% dos casos, é coisa que já se repetiram no passado, que a chefia sabe, que o chefe sabe, que o gerente sabe, que o diretor sabe, e aquele problema continua acontecendo. Não é problema do operador, é problema do sistema. Alguma coisa está errada no sistema, então não pense que você vai ser condenado, né, julgado e condenado por um problema que já é inerente à organização, mas tem que ser corrigido. Isso daí vai ser corrigido com o tempo, gradativamente, né? Vamos ver um outro caso aqui. Saiba exatamente qual a sua função na empresa. Bom, aí realmente é uma coisa importante você saber, né? Porque se você não sabe qual é a sua função, é complicado participar de uma auditoria. Por quê? Imagine que toda empresa tem o quadro de funcionários, né? E tem um documento chamado descrição da função. E nessa descrição da função, ela tem que chegar na mão do operador, pra você saber quais são as suas responsabilidades. Aí você vê na descrição, o que está escrito na descrição, que é aquilo que você é responsável, você vai... Se você não sabe hoje, por exemplo, você está participando aqui, mas se você não sabe, você procura saber na tua organização. Eu queria saber a minha descrição de função, como é que é, nós vamos começar a fazer manutenção produtiva total, eu escutei falar que tem que fazer isso, o Olavo comentou isso, comentou aquilo e tal. Cadê a descrição da minha função? Porque na hora que o auditor vier aí, eu tenho que saber o que eu vou poder falar para ele. Você não posso falar besteira. Combinado? É assim que a gente tem que fazer. Tem uma pergunta aqui da Mônica. E como proceder quando o relatório da auditoria não cabe ao processo que a empresa se enquadra? Bom, dificilmente vai acontecer esse tipo de situação. Porque quando o auditor vai fazer a auditoria, Mônica, ele tem lá um relatório, na verdade, ele tem um contrato, ele recebe um contrato, e nesse contrato faz parte desse contrato uma agenda dizendo qual é a empresa, qual o processo, né, que vai ser auditado. Ele tem uma agenda, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver uma agenda de auditoria, onde aparece lá a área que vai ser auditada, né? Então, se por acaso você recebe um relatório que não é do seu processo, você simplesmente devolve ele, né? E o auditor corrige. Eu sou aqui do departamento de vendas e ele me mandou o relatório do controle de qualidade, por exemplo. Não sei se foi essa a sua questão. Quando a empresa usa um único relatório para várias empresas de diferentes segmentos. Então, olha, eu vou te falar a verdade. Eu já recebi relatório que não era da empresa que eu estava atendendo. Aí, sabe aquele copiar-colar? Infelizmente, de vez em quando, foi o Bill Gates que inventou essa droga, né? De copiar-colar, né? A minha mulher fala que é ela que inventou isso aí, mas na verdade diz que é o Bill Gates, né? O tal do copiar-colar. E chegou na minha mão um relatório
que não era da empresa que eu estava atendendo, porque eu faço a consultoria, né? Normalmente eu venho o relatório e tal, e ninguém percebeu. O relatório chegou, quando eu lá chegar aí a gente abre, olha, tal, não sei o quê, e foi o que aconteceu. Era um relatório e não era o relatório nosso ali. Pedimos para trocar o relatório e tudo bem, né? Não existe sistema perfeito, não existe, né? A gente já sabe, né? Então a gente, normalmente você deixa 5% aí pra correr por baixo do pano, né? Que você consegue controlar. 5% você consegue controlar, agora 50% você não consegue controlar. Então, esse daí que você está falando, esse relatório que você está falando aí, provavelmente faz parte dos 5% que não deu certo, né? Infelizmente, acontece essas coisas, né? Qual o próximo caso? Vamos ver. Sabe exatamente qual é a sua função? Conheça a documentação. Isso aqui é importantíssimo. Porque está lá na sua função, quer dizer, você tem que conhecer a sua documentação. Porque se você não conhecer a sua documentação, o auditor pode perguntar coisa que não é da sua área, você não sabe de quem é aquilo, não sabe se aquilo é seu ou se não é, e o auditor pode declarar uma não conformidade que na verdade não é sua não conformidade, né? Então, na verdade, você tem que conhecer a sua documentação. Se você trabalha numa máquina, você está responsável por 2 máquinas, 2 dispositivos e 5 ferramentas, por exemplo. Isso aí está tudo documentado na tua área. Sobre isso, sobre essas situações, você vai poder responder. Tá certo? Agora, se ele perguntar numa máquina que está lá do outro lado, que não é sua, aí tem aquele primeiro caso lá, que nós já comentamos no início, né? Você fala simplesmente, mas para isso você tem que conhecer a sua documentação. Você, olha, a minha documentação é essa que o senhor está falando não é minha não, é lá daquela outra área. Sem acusação, obviamente, mas só direcionando ele anota no relatório e depois ele vai investigar lá na outra área. No começo da implantação da MPT não tem esse problema, porque vai ser direcionado para a área piloto, né? Então, enquanto não resolver todos os problemas ali na área piloto, não vai para uma segunda área. Vai ter que resolver tudo ali, naquela área piloto, né? E esses problemas vão aparecer. Mas aí você toma as ações, porque a área piloto, justamente, ela ajuda a detectar todos os problemas para que não aconteça na segunda. Aí você escolhe uma segunda, ainda vai acontecer alguma coisa, vai corrigindo, até que chega uma hora que já está bem sólido, e aí a coisa pode se espalhar com uma empresa, uma velocidade maior, né? Conheça a sua documentação, então não esqueça. Tem um último item aqui. Mantenha a área limpa, organizada, né? Vamos ver aqui, Mantenha a área limpa e organizada. Isso vai criar boa impressão no auditor, além de ajudar na sua atividade. O pessoal lá arrumando as caixas, caiu tudo, que não estava muito bem armazenado, estava no meio do caminho, passou empilhadeira e derrubou tudo, e derrubou na frente do auditor. Pronto, aí não tem jeito de escapar. Aí você vai receber uma não conformidade, mas o problema não é seu. Quem é que colocou aquelas caixas no meio do caminho? Foi a empilhadeirista mesmo. Então, sei lá, né? A gente não sabe a causa, mas vai ficar para a investigação aí no futuro. Tudo bem? Vamos ver. Agora nós vamos ver o outro lado, né? Vamos ver o outro lado. Opa, pera só um minutinho. Nós vamos ver o outro lado aqui. Se você nunca foi auditor, no fim você vai chegar à conclusão que é mais fácil ser auditado do que ser auditor, viu? Olha lá. Aspectos comportamentais nas auditorias. Essa, tanto a primeira parte que nós vimos, é uma parte humana, comportamental, e essa daqui também é comportamental. Só que aqueles quadros que nós vimos lá no início, eu não lembro da fonte, não consegui identificar a fonte. Essa aqui não, essa aqui é da Fundação Carlos Alberto Vanzolini da USP, né?
eu fiz um treinamento lá em 1996. E até hoje vale, porque essa parte comportamental não muda, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, os casos, né? São 10 casos, se não me engano. Primeiro problema, o auditado, ele associa a auditoria a uma técnica de sindicância. Sabe quando você passa por uma sindicância para, por exemplo, para conseguir um financiamento, conseguir um apoio governamental, ou alguma entidade que está financiando. Então a pessoa fica tão nervosa ali que passa a ter, cria problema na auditoria. Quer dizer, sabendo já que isso existe, então provavelmente psicólogos já identificaram aqui, ó, o auditor pode, não precisa se complicar muito não, ó, tem a detecção, né? Vamos dar uma olhadinha. A detecção, como é que o auditor detecta isso? Ó, auditados, tendo em vista o desconhecimento dos objetivos, passam a procurar responsáveis pelas não conformidades, visando eventual punição, com medo, né, de ser punido de alguma forma, né? E quer se livrar do problema para passar para outra área. Na verdade, mas o problema esse problema já está resolvido. Quando acontece isso, aí o que vai pesar é a capacidade do auditor identificar que o auditado está com esse tipo de problema, querendo a associação da auditoria a uma técnica de sindicância, né? Então o que ele vai fazer? Ó, tem no quadro da solução tem lá no quadro tem lá, esclarecer amplamente na reunião preliminar da auditoria, né? Na reunião pré-auditoria, em todas as outras oportunidades necessárias, os objetivos da auditoria técnica. Então, quando nós estamos falando de manutenção, nós estamos falando de uma auditoria técnica, não estamos falando de comportamento das pessoas. Então, não precisa adotar comportamentos assim estranhos ou que possam comprometer de alguma forma tanto o auditor como o auditado. Vamos ver o segundo caso aqui? O segundo caso é pânico. Nossa, é terrível. Os auditantes tendo visto o desconhecimento dos objetivos, por isso que nós estamos fazendo treinamento, né? A gente está aqui fazendo uma palestra, mas é um treinamento. Uma live, né? Antigamente era treinamento, agora palestra, agora é uma live. Então, tendo em vista o desconhecimento dos objetivos, ficam descontrolados emocionalmente, temendo consequências e deixando de fornecer informações confiáveis. A pessoa entra em pânico. E entra em pânico mesmo, viu? Isso daí eu já vi até, um caso, assim, foi um caso único que eu vi, mas porque estava no começo, isso na década de 90, lá para o ano de 94, mais ou menos, não existia auditoria nas empresas brasileiras. Então, quando chegava um auditor fazer uma auditoria, nossa. Aí uma moça, numa das empresas que eu atendia na época, essa moça foi sendo questionada pelo auditor, que também talvez não tivesse ainda a experiência necessária para administrar o problema, né? A moça ficando tão nervosa, descontrolada completamente. Aí ela ficava com os braços estendidos assim para baixo e pingava uma gota em cada dedo, assim, só para ter uma ideia. Cada dedo tem que cair uma gota, assim, você observava assim no chão. Então você não tem necessidade disso, né? O auditor tem que observar isso. E aí, normalmente acontecia isso nessas situações aqui. Evitar a presença de grupos numerosos durante a auditoria. A pessoa vai ser auditada, aí vinha diretor, gerente, chefe, vinha não sei de quem, de lá, papá. Coitadinha da moça, ficou maluquinha, né? Então, então aqui já tem a orientação. Então, você sabendo disso, você não vai você não vai se apavorar, né? Esse tipo de problema é mais comumente observado em níveis hierárquicos inferiores, principalmente quando a alta administração da organização estiver presente. Então,
a pessoa começou a ficar muito nervosa, o auditor, você está fazendo a auditoria e tem muita gente em volta, você já pede licença, pede para o pessoal se afastar e depois você dá o resultado para eles da auditoria. Deixa eu converso com ela aqui, né? E assim você consegue acalmar a pessoa e tocar o barco. Porque o objetivo do auditor é fazer a auditoria. Não tem esse negócio de não sei quem está com problema, melhor suspender a auditoria. Não, eu já vi acontecer isso, mas não pode. Raríssimos casos. Né? Agora essa técnica aqui é boa, ó. Interessante, viu? A reversão da auditoria. Ó. Reversão da auditoria. Essa reversão da auditoria, o que acontece? Os auditados, por questões aí diversas, né, passam a questionar os auditores. Aí o auditor faz uma pergunta e ele joga em cima do auditor uma outra pergunta e não sei o que, começa aquele rolo todo, né? E tem até auditado que usa essa técnica aqui para resolver os problemas dele, o que é saudável, né? Porque o auditor, ele transforma o auditor num consultor, o que não pode, né? O auditor não pode cair nessa, né? Mas de vez em quando o auditor também não é carrasco, né? Muitas vezes ele ajuda até o auditado a resolver o problema a maior parte dos casos, para falar a verdade, né? Alô, Marcelo, seja bem-vindo. Então nós vimos aqui a reversão da auditoria, né? Ó, repassar os objetivos da auditoria informando a solução, né? Repassar os objetivos da auditoria e informar as eventuais dúvidas poderão ser analisadas posteriormente e redirecionar os trabalhos visando o prosseguimento da auditoria. Então, porque muitas vezes acontece isso mesmo, fica na dúvida ali, o auditário também não sabe direito o que vai acontecer, mas de qualquer forma, depois que termina a auditoria, todo mundo ajuda a resolver o problema, né? Não tem, ninguém vai ser abandonado, não. Apatia, ó, auditado, então o auditor encontra um auditado com apatia. O auditado apresenta-se indiferente às constatações observadas. Ou seja, qualquer coisa que o auditor falar, sim senhor. Qualquer coisa que o auditor falar, sim senhor. Ou seja, ele concorda com tudo, seja não conforme ou não conforme, mas não dá nem aí. Muitas vezes, eu já vi, bota os dois pés na mesa, gerente, não é brincadeira. O gerente, o auditor está sentado do outro lado da mesa, ele está aqui, vira a cadeira, estica as pernas e bota os dois pés na mesa com a sola virada para o auditor. E aguente se for capaz. Então, olha só, procurar conscientizar os auditados da importância do trabalho a ser realizado e da dependência de todos para o sucesso global. Então, não adianta a pessoa querer ficar alheia e achar que aquilo lá não vai mais acontecer. Porque a MPT, ela vem de cima para baixo, minha gente. Pode ter alguém aí no meio que está meio contra tal, né? Mas vem de cima para baixo. Então, se esse tipo de informação chega na diretoria, a diretoria é obrigada a tomar uma ação, porque senão aquilo ali se espalha pela organização e acaba atrapalhando tudo, né? Outro caso, são 10, tá tudo catalogado, já quase 30 anos, né? Então não é novidade para auditor, não. Antagonismo interno, ó, antagonismo interno. Auditados, aproveitando a oportunidade da auditoria, passam a questionar a sua própria organização, ou seja, né, falando mal da organização, atacando posições quanto à prioridade de metas e métodos assumidos por órgãos ou pessoas da organização. E desce a lenha no povo. Fala mal de todo mundo. Todo mundo não, aproveita a auditoria para falar mal de alguns só, né? Mas muitas vezes está com raiva de todo mundo. Bom, o auditor sabendo disso, então ele já tem lá, ó, a situação, né? É separar, né? Ele vai separar, ó. Separar criteriosamente dos reais objetivos da mensagem. Como é que perdi aqui, ó?
Separar criteriosamente os reais objetivos da mensagem às aspirações pessoais, visando uma análise imparcial, ponderando as informações colhidas e evitando assim a polarização da discussão. Auditor não entra em oposição com o auditado. Não polariza de jeito nenhum. Ele nunca vai ir contra o auditado. Em alguns casos, esse tipo de discussão pode propiciar benefícios para a organização, porém, deve ser preservado o cumprimento do objetivo da auditoria, deixando polêmicas do âmbito interno da organização. Eles que resolvem o problema deles lá, né, naquele departamento ali, naquela área da manutenção, eles é que resolvam lá entre eles. O auditor não pode se envolver com isso, né? Busca de justificativas, isso é comum também, ó. Os auditados passam a ter uma atitude excessivamente explicativa, né? Até fala demais muitas vezes, né? Tem uma não conformidade e começa a explicar, dar desculpa por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, isso aí semana passada e tal. E começa com aquele lero-lero, né? O auditor já fica logo esperto. Tá aqui na tabela, pega a tabela e vamos ver o que eu vou fazer com esse rapaz aí, né? Ó, enfatizar que para o cumprimento total do programa de auditoria é necessário ater-se somente a perguntas que estão sendo formuladas e que posteriormente as causas das não conformidades deverão ser discutidas pelos auditados. O auditor não tem nada a ver com resolver problema. Então tá aqui, ó. E que serão sendo formuladas e que posteriormente as causas das não conformidades deverão ser discutidas pelos auditados. Não é com o auditor, não, é com o auditado, entre eles, né? Salientar que não se está procurando culpados, nem justificativas, que é a busca de justificativa, né? O auditor não está procurando justificativa, ele está procurando ver a evidência, né, que tem e do que não tem. Próximo caso, busca de responsável. Esse daqui é bom também, ó. A gente acha, vamos dizer assim, a gente acha engraçado, mas todo mundo tem um... Vou falar só para uma pequena análise aí, eu não vou acusar ninguém, mas eu reconheço que eu mesmo tinha pelo menos umas 2 ou 3 dessas situações aí no começo. Depois você vai aprendendo que não vai comprometer a sua vida, ao contrário, vai melhorar a sua vida. Então, mas no começo dá um jeitinho de fazer consultoria com o auditor, né? Botava a culpa em um, botava a culpa no outro e tal, mas de leve, eu fazia de leve. Mas agora ninguém faz mais isso daí. Mas numa empresa que está começando a implantação de um sistema assim, vai aparecer, né? E a gente tem que saber como lidar com isso, né? Então lá, busca de responsável. Auditados passa a buscar outros responsáveis para as falhas detectadas, que estão sob a sua responsabilidade. Está sob a minha responsabilidade, mas eu passo a responsabilidade para os outros. Chama-se transferência de responsabilidade. É comum isso. A gente vê em todas as áreas isso. Apontar claramente a falha do sistema, da manutenção, através da análise detalhada do problema e não procurar definir responsáveis. A gente nunca coloca no relatório, por exemplo, que, exceto se for alguma coisa disciplinar, alguma coisa muito grave mesmo, né? Caso contrário, você não coloca nomes, não. Você pode até colocar função e tal, mas no fim o dono do processo lá, o gerente, o diretor, ele vai acompanhando, vai conversar com o auditor, ele vai passar essas informações, mas não coloca no relatório. Pode até colocar assim, auditados, e coloca a lista do pessoal que foi auditado, mas não criticar diretamente pelo nome, né? Falta de motivação. Será que tem muito disso? Eu não tenho dúvida não, viu? Olha lá. Falta de motivação. Auditados por não apresentar um perfil compatível com a função que exercem ou por não se engajarem na abordagem sistêmica,
passam a boicotar, ridicularizar ou questionar os objetivos da avaliação, da auditoria, né? A gente encontra um pouco disso nas organizações, viu? Pessoas que estão ocupando um cargo para o qual não estão preparados. Isso é muito, muito chato, muito triste, muito desagradável, mas você vê isso daí. Isso daí não faz bem para a empresa, né? De uma certa forma, você precisa citar isso no relatório, se você perceber, citar isso no relatório, e como meio imediato, você vai então tomar uma ação ali com o auditado, né? Então, na coluna aqui de solução, está lá, procurar em primeira instância. Aqui, ó, procurar em primeira instância, conscientizar os auditados através de exemplos de fatos incontestáveis, que demonstre sua colocação imprópria. Permanecendo a situação, prossiga a auditoria, desconsiderando a atitude do auditado, sem entrar em polêmica. Nunca entrar em polêmica. Refratariedade. Nossa, o nosso tempo está rolando, né? Refratariedade. Vamos lá. Auditados por apresentar uma postura agressiva em relação aos métodos da auditoria, dificulta a coleta de informações. Quer dizer, como a pessoa não conhece o processo de auditoria, então ela questiona tudo, responde mal e entra em conflito aí com os auditores. O auditor, em seguida, tem que procurar, em primeira instância, estabelecer de que se trata de um trabalho conjunto, auditor-auditado, com interesse e concordância da própria organização. Quer dizer, ele não está lá porque ele quer, ele está lá porque ele foi contratado pela diretoria para fazer a auditoria. Ou foi designado pela auditoria, uma auditoria interna, né? E que os fatos a serem levantados são inerentes ao sistema da qualidade ou sistema da manutenção. Caso haja persistência no comportamento do auditado, a interrupção da auditoria pode ser considerada. Esse é o único caso que você pode suspender a auditoria, uma auditoria, que é quando ele apresenta postura agressiva, né? Refratariedade. E contra-auditoria é uma festa, né? Contra-auditoria no começo, pelo menos, é o que mais se usava, né? Hoje nem tanto. Aqui, ó, ocorre com mais frequência em auditorias externas, mas é interna também. Os auditados estão preparados para responder e demonstrar atividades que não executam total ou parcialmente. Algumas evidências de contra-auditoria podem ser: receber e manter o auditor numa sala de reunião. Não deixa o auditor sair da sala de reunião. Exemplo de evidências, objetivos rapidamente à mão, destacada de outros. Então ele já chega com umas 2, 3 ou 4 pastas, viu? Não sei se vocês já viram. Chega com um pacote de pastas suspensas. Ó, tá aí, auditor. Só para tomar o tempo do auditor, achando que vai tomar o tempo do auditor, né? Outro caso. Interrupções de elementos externos à auditoria. A auditoria é programada, nós vamos ver, tem uma agenda da auditoria, tem horário para começar, horário para terminar, quem vai falar, quem vai perguntar, quem vai responder, está tudo programado. Aí de repente começa a entrar, entra a secretária, entra o funcionário, entra o chefe, entra não sei quem, e atenção para o auditor mesmo não tem. Ele não consegue fazer auditoria. Convites para almoço em locais bem afastados. Aí vai lá do outro lado da cidade. Quando volta, o auditor fica até 8 horas da noite, 9 horas da noite, como eu já vi. Porque já sabe que aquilo ali foi uma coisa intencional, para tomar tempo do auditor. Auditados intencionalmente não procuram neutralizar a sequência de avaliação através de um posicionamento prolixo. Um falador. Aquele cara fala, emenda uma história na outra e não sei o que lá, e não consegue, não deixa o auditor fazer a auditoria. Bom, o auditor deve controlar-se de forma a não alterar sua atuação pelo desconforto da situação. Enfatizar a necessidade de ser feita uma avaliação na área. Então, ou seja, como sempre, né? O auditor tenta conscientizar e dar um jeitinho de manter a paz, que é a função do auditor, e terminar a auditoria, né?
Bom, você vê que a parte comportamental é a parte mais importante na auditoria. Se você não consegue manter a paz durante o processo de auditoria, você não vai, a parte técnica está destruída, né? Mas nós vamos ver um pouquinho da parte técnica aqui. Existe uma gerência de um programa de auditoria. Aqui tem as funções do programa de auditoria, né? Vamos ver. Ó, a gerência do programa de auditoria. Identifica a necessidade, define o escopo da auditoria, os objetivos, define os requisitos de acompanhamento e documentação, escolhe o auditor líder com suficiente competência e independência para atingir os objetivos da auditoria. Então, essa é a parte da gerência. Aí tem uma listinha aqui do auditor líder, porque normalmente as auditorias têm, no mínimo, um auditor líder. Se tiver dois, um é líder e o outro é auditor. Faz parte da equipe auditora, que está aqui embaixo. Então, aqui tem uma listinha de todas as atividades do auditor líder. Nós não vamos ter tempo suficiente para ver tudo isso, né? Mas vai ficar gravado aí. A equipe auditora também tem uma norma, uma série de coisas, de atividades que fazem parte que deve ser executado pela equipe auditora. O auditado, ele também tem a sua parte aqui, né? O que ele deve fazer durante a auditoria. Lista de verificação. Aqui vocês vão ver que daqui para baixo é tudo técnico, é tudo coisa, já quase tudo quase pronto, praticamente pronto. Lista de verificação. Essa lista de verificação ela é indispensável e pouco recomendável, né? Por princípio. Mas no começo precisa, para dar mais segurança para o auditor, você que vai fazer a auditoria, né? Utilize perguntas do tipo sim ou não, né? 5W e 1H, ou 5W e 1H, ou 5 porquês. São técnicas, né? E a lista de verificação deve ter esse conteúdo aqui, que você quer ver, o que você está procurando, com quem você deseja falar, o que pretende perguntar, de que ponto de vista, como é processado o trabalho de rotina, o sistema ainda funciona quando surge algum trabalho não rotineiro, o sistema permanece sob controle quando existe uma crise. Essas são perguntas que você deve manter na tua lista de verificação. Aqui tem um exemplo do posto de trabalho, posto 001, a auditoria no dia tal, a lista de verificação número tal, o auditado, lá o nome do auditado, os documentos que devem ser encontrados. Tem lá, manual da máquina, procedimento de desmontagem e montagem da máquina, normas de amostragem, cronograma das preventivas e outras perguntas. Os registros que devem ser encontrados na hora de serviço, as estatísticas, os relatórios de monitoramento das variáveis, lá MTB, MTBF e MTTR, e atributivas, ppm e produto não conforme, nas frequências especificadas, né, responsáveis. Então essa é a parte da lista de verificação. Aí tem um plano de auditoria, ó, segunda-feira, no dia tal, assim, de tal horário a tal horário, reunião de abertura, no segundo horário, o sistema de gestão, no segundo, terceiro é na prensa tal, na quarta, no outro horário na usinagem, no outro horário na caldeiraria e assim por diante, no departamento de compras. Então aqui tem horário de início, horário de fim, até começa na reunião de abertura, tá aqui, e termina aqui na reunião de encerramento. É a hora que o auditor entrega o relatório para a auditoria. Em seguida, aqui também a parte técnica, são os critérios para a qualificação dos auditores. Então, para auditado não tem a descrição da função, mas para auditor tem uma série de requisitos aqui. Educação formal, aspectos pessoais, capacidade de gerenciamento e atualização. Então tem uma lista aqui de requisitos aqui para o auditor, para um bom auditor, né? Conhecer o assunto, né? Então aquelas coisas assim, mais do dia a dia, óbvias, né? Do dia a dia, que são utilizadas no processo. E por fim, é uma banca de avaliação que avalia aí, pelo menos anualmente os auditores. Estou recebendo a visita também do Sama Sou. Bem-vindo, seja bem-vindo. O que mais? O tempo está curto, mas acho que vai dar para vamos ver se, né? Falamos da lista de verificação, exemplo da lista de verificação. Falamos da lista de verificação? Falamos.
manual da máquina, tal. O plano da agenda, vimos, a educação, qualificação e tal. A recomendação aqui é, aqui ó, não esqueça, comece pela área escolhida como piloto. Essa é a área piloto. Só inclua novas áreas após o sucesso na área piloto. Não adianta querer passar para outra área se você está com problema na área piloto. Não adianta. Você vai ter o problema vai se repetir e o resultado não vai ser bom. Sobre lista de verificação, nós também já vimos na outra live, né? E nessa daqui nós vamos mostrar aqui para vocês. Aqui as verificações. Aqui. Após a implantação das auditorias com a área piloto, olha lá. Desculpa. Após a implantação das auditorias com a área piloto em pleno funcionamento, devemos tomar outras ações para demonstrar para as demais áreas o que vai ser necessário para consolidar o projeto na área piloto e sua disseminação por toda a organização. Quer dizer, primeiro a área piloto e depois o restante. Pessoal, estamos com 53 minutos. Ó, dá tempo de falar boa noite para todos. Muito obrigado pela participação. Na próxima quinta-feira, minha 14ª live, dia 16 de setembro. Acho que é isso. E se alguém tiver alguma sugestão sobre algum assunto na live, pode ser dentro da MPT, mas pode ser fora também, não tem problema. Tudo bem então, pessoal? Desejo a todos uma boa semana, que corra tudo bem, que tudo em paz, né? Essa semana foi muito agitada aqui. E mandem uma proposta do tema para a próxima semana. Tchau, pessoal.